Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo jóia? Espero que sim. Hoje em dia, a comunicação e a expressão de opiniões, em grande parte, é feita pelas redes sociais e canais diversos pela internet. E, claro, principalmente da forma escrita, desde mensagens lindinhas de vida perfeita no Instagram, textões super aprofundados e teorias do Facebook e uma pitadinha de raiva no Twitter. Mano, rapaz. E claro, esqueci também das maravilhosas figurinhas e áudios imensos do WhatsApp. E o que isso tem a ver? Bom, isso tudo sim tem a ver com o assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo. Não importa se é pela forma escrita ou se é pela fala, isso envolve as nossas capacidades de linguagem. Desde pequeno, a gente busca, independente da forma, maneiras das mais diversas possíveis para cada um e para cada estímulo, assim para conseguir desenvolver a nossa linguagem, ou seja, nossa comunicação. E da mesma forma que funciona para quase todo programa de computador e de celular, serve também para o nosso cérebro, que pode de repente dar um bug e corromper os arquivos, atrapalhando tudo e fazendo com que não funcione direito determinadas funções. A falha que eu vou explicar aqui é sobre a afasia. Já ouviu falar desse nome? Não. Palavra estranha, né? Isso. Mas o seu significado é basicamente incapacidade de falar. Mas não quer dizer que alguém com afasia apenas não consegue mexer a boca. Que coisa absurda. Bom, eu vou explicar melhor agora. Por algumas razões ocasionadas, por exemplo, em resultado de lesões no cérebro, por situações diferentes, podem surgir alterações em uma ou mais funções da nossa linguagem, levando aos distúrbios que são conhecidos como afasias. Como eu acabei de falar, existem mais de uma causa que pode gerar lesões cerebrais e por isso existem também diferentes tipos de impactos. Assim, a afasia tem algumas classificações que irão prejudicar de formas diferentes a habilidade da linguagem. Para conseguir classificar qual afasia o paciente apresenta, são feitos alguns testes neuropsicológicos, como por exemplo o teste de afasias de Boston, que são testes padronizados aí pelo mundo todo e geralmente aplicados por neuropsicólogos. Várias funções da linguagem são avaliadas por esse teste, como por exemplo fluência no discurso, compreensão desse discurso, a capacidade de nomeação, capacidade de repetição daquilo que tinha sido dito antes, leitura e a escrita. É importante também uma anamnese adequada. Essa anamnese, na verdade, não é nada mais do que um resumão do que esse paciente está passando, está sentindo, entendeu? São detalhes do caso somado com um exame neurológico. E eles podem dar pistas sobre onde foi essa lesão cerebral, além das possíveis causas dessa afasia. Agora, as causas. Bom, são várias as formas que podem levar a algum tipo de afasia, como por exemplo algumas doenças neurológicas que atingem a área da linguagem, como por exemplo acidentes vasculares, os famosos AVCs, sendo ele o mais frequente causador e que pode ocasionar afasias também de instalação bem grave. Também pode ser de forma gradual, ou seja, aos poucos. Isso pode ser por conta de algum tumor cerebral ou então doenças degenerativas, como alguns tipos de demência. E um tipo de demência que acaba sendo bem conhecida é a de Alzheimer, o mal de Alzheimer. Outras causas de lesões no cérebro que podem também ocasionar afasia são abscessos cerebrais, traumatismo craniano, esclerose múltipla e tem vários outros também. O tamanho da lesão cerebral e o tipo da doença e também a região do cérebro determina o grau de deficiência que vai causar na linguagem desse paciente. E é importante dizer também que para afetar a região responsável pela linguagem, a lesão ou doença ela precisa atingir o hemisfério cerebral do lado esquerdo, que é a região do nosso cérebro onde ficam alocadas capacidades de falar, de escrever, de compreender um texto, por exemplo, uma fala. E as formas de classificação da afasia são essas aqui. Afasia de Broca. Nesse tipo, a pessoa sofre uma grande dificuldade na produção verbal e na capacidade também de repetir frases. Às vezes, eles também encontram problemas para nomear objetos. Porém, esse tipo ele não afeta a compreensão na linguagem. Resumindo, a pessoa acaba com dificuldades maiores de como se expressar, além de bagunçar ou falar errado algumas palavras. Agora, a afasia de Wernicke. Essa causa também deficiência na capacidade de repetir frases, nomear objetos e de compreender linguagem. Só que, no entanto, ela não afeta a comunicação falada, aquela linguagem de forma espontânea. Por exemplo, eu posso dizer uma frase assim: ontem eu estava jogando videogame e passei todas as fases do jogo. Aí alguém fala, repete essa frase. Estava jogando computador e tinha várias fases. Agora é o seguinte, me fala o que é aquilo que tem na mesa ali.
Que é isso aqui que a gente usa todo dia mesmo? Não lembro. Agora a gente vai falar da afasia de condução. Esse tipo de afasia não tem consequências na produção e na compreensão oral. As pessoas que sofrem com esse tipo de afasia, elas entendem e também conseguem falar as mensagens, suas frases corretamente. Só que nesse caso, elas também têm bastante dificuldade de nomear os objetos, repetir frases que tinham acabado de ouvir, que nem essa que eu dei o exemplo agora há pouco. Agora eu vou falar da afasia global. Esse tipo de afasia, ela afeta gravemente a pessoa em todas as suas capacidades linguísticas. Ou seja, afeta a compreensão de frases, de uma conversa. Para ele conseguir produzir uma frase é difícil, repetição e nomeação então nem se fala. Como deu para imaginar, essa é a afasia mais grave e ela envolve a dificuldade com todos os aspectos. Agora a afasia anômica. Nessa, a pessoa ela apresenta um desenvolvimento normal de linguagem, de comunicação, tanto a nível de se expressar como também para entender. Só que ela sofre bastante dificuldade de nomear objetos que ela observa e já conhece normalmente. Ou seja, ela consegue conversar numa boa, ela consegue entender o que a outra pessoa está falando. Agora a afasia motora transcortical. Nessa, a pessoa ela apresenta bastante dificuldade na produção verbal espontânea e na nomeação também de objetos. Só que diferente dessas anteriores, a pessoa não tem dificuldade de repetir as frases que ela tinha escutado anteriormente. Nesse tipo, ele também não tem dificuldades em entender o que as outras pessoas estão falando. É basicamente uma dificuldade dele conseguir se expressar de uma maneira espontânea mesmo. Agora falando da afasia sensível. Nesse tipo, é uma dificuldade grande também de nomeação dos objetos e na compreensão das mensagens das pessoas que falam o que ela lê. Só que ele não tem dificuldades em conversar, Ele não tem problemas também na capacidade de repetir as frases que tinha escutado há pouco tempo. Agora pensando no tratamento de alguém que já teve diagnóstico de afasia bem definido e compreendido, o principal é avaliar e rapidamente buscar uma possível solução para a base de origem dessa afasia. Como eu já comentei, o AVC, um tumor, e com o controle e entendimento dessa origem, aí sim deve ser feito um programa de reabilitação de linguagem que tem como principal pilar a fonoterapia. Essa terapia ela envolve práticas de habilidades linguísticas e pode ensinar o paciente novamente a suprir a deficiência com outras formas de se comunicar. Infelizmente, não tem como prevenir diretamente as afasias. A prevenção ocorre ao evitar as doenças de base que causam esses problemas no cérebro, como por exemplo a prevenção das doenças que são principais causadoras dos AVCs, por exemplo. Tomar cuidado com a pressão arterial, diabetes, colesterol, obesidade, o sedentarismo, aquilo tudo que a gente já está acostumado a ouvir para a nossa saúde não ser prejudicada. Tem uma outra condição também semelhante, mas que não é a mesma coisa que a afasia, que chama disartria. Nessa condição, basicamente o paciente ele não consegue articular as palavras porque ele perde o controle muscular, dos mecanismos que tem envolvendo a fala, como por exemplo na respiração, na fonação, na ressonância. E ela também tem a origem por alguma lesão no sistema nervoso central, que é aqui na nossa cuca, e que de alguma forma também acaba alterando, dificultando na linguagem. Bom, gente, aqui nesse vídeo hoje a gente falou sobre a afasia e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo aqui. E mais uma vez, deixa o like aqui no canal antes que esquece. Clica na mãozinha aí, no joinha, para não deixar para depois, porque senão vai esquecer. E também se inscreve no canal para dar aquela força, beleza? Valeu, falou, fui!